Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. É muito bom poder estar com os irmãos mais um momento para compartilharmos a palavra do Senhor. Nós vamos continuar no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos para o capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1º, irmãos, até o 20º versículo. Atos 14, a gente vai do primeiro versículo até o 20º. Diz assim o texto, nós vamos ler. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: "Levante-se direito sobre os seus pés." O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: "Os deuses, em forma de homens, desceram até nós." A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queriam oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão gritando: "Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando caminhos. Contudo, não deixou de dar de si mesmo testemunho, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria." Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e os arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pelo modo como o Senhor tem cuidado da Tua igreja, não apenas neste período de isolamento social, não apenas neste momento em que o mundo enfrenta esta pandemia, este momento diferente para todos nós, mas o Senhor tem cuidado da Tua igreja desde o primeiro momento em que o Senhor revelou-se ao ser humano e entrou em aliança com ele. Nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Rogamos ao Senhor que no nome de Jesus fale conosco pela Tua palavra, no nome de Jesus nos edifique. O Senhor sabe o quanto nós precisamos de Ti. Se o Teu Espírito não falar ao nosso coração, nós jamais seremos edificados pela Tua palavra, pois sabemos que as pessoas que falam a Tua palavra não passam de mensageiros que nada podem fazer senão cumprir a Tua ordem e anunciar aquilo que o Senhor mandou. Mas somente o Teu Espírito é capaz de entrar na alma do homem, de dividir, Senhor Jesus, os pensamentos, as intenções do coração, de modificar e de aproximar do Senhor.
Deus, no nome de Jesus, ser propício a nós, edifica-nos pela tua palavra, no nome do Senhor. Amém. Irmãos, nós temos visto os apóstolos, a igreja do Senhor, cumprir o mandato de Cristo, cumprir a ordem do Senhor. E nesta noite eu queria, com base nesses 20 versículos que nós lemos, falar para os irmãos sobre o seguinte tema. No caminho da obediência a Cristo, sempre encontraremos perigos, mas é o único caminho para os filhos de Deus, pois é nele que veremos o Senhor cumprir os seus santos propósitos. Mais uma vez, no caminho da obediência a Cristo, sempre encontraremos perigos, mas é o único caminho para os filhos de Deus, pois é nele que veremos o Senhor cumprir os seus santos propósitos. Os apóstolos Paulo, irmão, e Barnabé estavam, naquele momento, cumprindo a missão do Senhor. Nós estamos aqui ainda no contexto da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e que ele e Barnabé foram comissionados pelo Senhor. Então, sim, eles estão obedecendo a Deus. Eles não estão ali porque tiveram vontade, mas porque o Senhor os enviou. Atos capítulo 13, os versículos 2 e 3, diz que a igreja estava adorando o Senhor, estava jejuando, quando o Espírito Santo disse: me separem a Paulo e Barnabé para a missão que eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, impuseram as mãos e os despediram. É assim que nós percebemos que eles estão ali para cumprir a vontade do Senhor. Mas, enquanto cumprimos a vontade de Deus, irmãos, nós estamos sujeitos a perigos, estamos sujeitos a perseguições, exatamente como os apóstolos estavam. Vejam que nesse momento, logo que eles começam, essa viagem, nós vimos isso na semana passada, em Antioquia da Psídia, nós vemos como eles foram perseguidos. É o capítulo 13 aí de Atos, o versículo 45, é o texto que nós vimos na semana passada, diz assim: os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Naquela cidade anterior que eles tinham estado, irmãos, enquanto eles pregavam a palavra, o evangelho foi recebido, um bom número de pessoas se converteu e diz o texto que uma multidão, inclusive, se junta no sábado na sinagoga para ouvir eles pregarem a palavra de Deus. Mas se levantou uma multidão, na realidade, dos judeus, várias pessoas judaicas que ficaram com inveja do que estava acontecendo e blasfemam e contradizem e arranjam problemas com Paulo. O versículo 50 aí do capítulo 13 diz, inclusive, que eles instigaram outras pessoas, mulheres de alta posição e os principais da cidade, os líderes da cidade, e que levantaram uma grande perseguição contra Paulo e Barnabé, por fim, chegando a expulsá-los daquele território. Nós estamos falando sobre Antioquia da Psídia, que está relatado no capítulo 13, Agora, no capítulo 14, quando eles saem de lá, de Antioquia da Psídia, eles chegam a Icônio. E vejam que nessa cidade, irmãos, não é diferente o que eles enfrentam, no sentido de obedecer à vontade do Senhor e seguir pregando o evangelho. Parece que enquanto eles seguem para pregar a palavra, os problemas, dificuldades, lutas, perseguições, perigos, também os alcança bem de perto. Capítulo 14, aí o versículo 2, diz assim: os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios. Aqueles irmãos chegaram naquela cidade, em Icônio, e foram fazer o que eles faziam em toda a cidade. Cada vez que Paulo e Barnabé chegavam no local, eles iam para a sinagoga no sábado e lá, quando tinham oportunidade, começavam a demonstrar que Jesus é o Cristo. Na sinagoga sempre se reuniam judeus e outras pessoas que haviam se convertido ao judaísmo. Então eles ficavam naquele momento tentando mostrar a eles que a fé que eles tinham no judaísmo apontava para Cristo. Por isso eles sempre começavam pela sinagoga. E foi assim também, irmãos, que eles fizeram em Icônio. O texto chega a dizer no versículo 1 que uma grande multidão se converteu. Aí em Icônio, uma grande multidão veio a crer, tanto de judeus quanto de gregos. Então vejam que o evangelho alcança todos aqueles que estavam frequentando a sinagoga naquele momento. Mas os perigos surgem.
Paulo e Barnabé, nesse momento, sofrem com a irritação dos judeus que acabam provocando os ânimos dos gentios e que esses vão perseguir Paulo e Barnabé. O versículo 5 diz, inclusive, que eles conseguem o apoio das autoridades da cidade para os maltratar e apedrejar. Vejam, irmãos, o que esses judeus, a maioria deles realmente por conta de inveja, o que eles fazem com Pedro, com Paulo e Barnabé quando estão pregando o evangelho. Eles não apenas incitam as multidões, eles não apenas irritam as multidões contra Paulo, mas eles também se juntam com as próprias autoridades com o objetivo de poder maltratá-los e até apedrejá-los. Isso em Icônio. Se a gente andar um pouquinho mais na cidade seguinte para onde eles vão, que também está em Atos, que é a cidade de Listra, veja o que diz o versículo 19, é Atos 14, 19. Chegaram judeus de Antioquia e Icônio, ou seja, das duas cidades que eles tinham passado anteriormente, os judeus estão seguindo, procuraram saber para onde eles foram, depois de expulsarem ele de Antioquia, depois de expulsarem ele de Icônio, procuram saber para onde eles vão e os perseguem até lá. Eles já estão em Listra, quando chegam judeus, né, de Antioquia, de Icônio, mais uma vez instigam as multidões e agora, irmãos, eles apedrejam Paulo. No versículo 5 diz que lá em Icônio eles tentaram, eles estavam buscando apoio das autoridades, buscando apoio das pessoas para os maltratar e os apedrejar. Nesse momento aqui em Listra, eles realmente conseguem. Eles apedrejam Paulo e o arrastam para fora da cidade, dando-o por morto. Imagine o tamanho da violência que eles enfrentaram. Não diz o texto o que aconteceu com Barnabé, se ele não estava na hora que Paulo foi pego por essa multidão, mas Paulo é simplesmente dado como morto. Eles são muito perseguidos, irmãos, em todo lugar que chegam, em todo lugar. Mas é em Listra também que eles encontram um outro tipo de perigo que os acomete e que pode acometer todo aquele que prega o evangelho. O primeiro perigo que nós vemos aqui é contra as suas próprias vidas, né? Multidões que são incitadas contra eles por causa da pregação da palavra, por conta de homens invejosos. Mas há um outro perigo narrado aqui que às vezes nós não percebemos, que é a tentação da fama, do reconhecimento, da vanglória. Vejam que quando eles chegam em Listra, tinha um homem que era paralítico e eles olham para esse homem, irmãos, e o curam. O apóstolo Paulo diz o texto que, olhando para esse homem, está aí no capítulo 14, versículo 9. Diz assim, esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou os olhos nele e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta, levante-se direito sobre os seus pés. O homem saltou e começou a andar. Quando isso acontece, quando aquele homem é curado naquela cidade, então as multidões que estavam ao redor, que presenciaram, né, o fato, está aí no capítulo 14, versículo 11, quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica, os deuses em forma de homens desceram até nós. E a partir desse momento, irmãos, eles tentam oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé, como se realmente eles fossem deuses. Quando nós olhamos para esse texto, para o que está acontecendo aqui, é quase impossível não lembrar do que aconteceu lá no capítulo 3 de Atos, né? Quando Pedro cura aquele homem, aquele coxo na Porta Formosa. É exatamente o que está acontecendo aqui, a reação das pessoas é muito parecida. Nesse momento aqui, então, eles vão mais adiante. Lá, quando aconteceu a cura em Jerusalém, as pessoas tinham noção de que não deveriam fazer nenhum tipo de sacrifício a um homem, a uma pessoa. Mas aqui nós estamos em uma cidade de origem grega, né? E as pessoas não tinham essas raízes judaicas. Então os homens daquela cidade começam a preparar sacrifícios. Eles fazem isso, irmãos, porque isso contam os comentaristas bíblicos, né? Vários comentaristas
narram que aquela cidade, nas cidades vizinhas e naquela cidade, em Listra, tinha a história de que uma vez os deuses visitaram uma cidade vizinha e que eles não foram bem recebidos pela cidade, apenas por um casal. E aconteceu que eles... E aí a história se divide, né? Alguns historiadores dizem que aqueles deuses fizeram com que viesse uma grande enchente sobre a cidade, que não alcançou apenas aquele casal que os receberam bem. Outras pessoas dizem que, na realidade, aquele casal que os receberam foram cumulados de riqueza. Os deuses deram muitos bens a eles. Então, sendo uma história ou outra, sendo para poupar a vida ou para conseguir riquezas, se é que essa história realmente acontecia, se é que isto era realmente verdade, o que nós sabemos é que esses homens realmente tentam, né, fazer sacrifícios para Paulo e para Barnabé, tentando tratá-los como deuses. Isso é um outro tipo, irmãos, de perigo que eles enfrentam. Vejam que algumas vezes, quando nós pensamos em perigo, nós apenas pensamos naquilo que pode afetar a nossa vida e nos trazer prejuízo. Mas se em algum momento nós recebemos uma glória que não é nossa, e olha, irmãos, que nós somos muito tentados a isso, em todos os aspectos, e em vários momentos nós somos tentados a receber uma glória que não é nossa, isso se constitui mesmo em uma tentação, em um perigo para a nossa alma, ao qual inúmeras vezes nós não damos a devida atenção. É claro que nesse momento aqui era algo tão assim drástico, né? Era algo tão grosseiro que chamou realmente muita atenção de Paulo e de Barnabé. Mas nem sempre acontece de forma tão grosseira quanto aconteceu com eles. O fato, irmãos, é que eles chegam para aquelas pessoas e esclarecem, e eles dizem: nós somos iguais a vocês, não façam isso, não tentem oferecer sacrifícios a nós somos homens iguais a vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, é o que está escrito no versículo 5. E eles, no versículo 15, irmãos, desculpem. E eles completam, inclusive, dizendo, aproveitando a oportunidade para dizer àquelas pessoas que eles estão naquela cidade e pregando o evangelho para que pudesse libertá-los daqueles tipos de prática. Paulo, na realidade, irmão, se utiliza daquela situação que poderia ser uma tentação para a vida dele, na realidade, roubar a glória de Deus, ser bem visto por aquelas pessoas, até tratado como um deus ou coisa parecida, mas ele se utiliza daquela oportunidade para mostrar àquelas pessoas que era aquele tipo de comportamento contra o qual ele estava pregando. Ele estava dizendo: é isso que eu estou anunciando a vocês. Vocês precisam se converter destas coisas vãs para o Deus vivo. E aí ele indica, irmãos, quem foi que realizou aquela obra quando ele diz: olha, vocês precisam viver para o Deus vivo, que fez o céu, a terra e tudo o que neles há. Então Paulo está indicando não apenas que ele e Barnabé não são deuses, mas que também Júpiter e Saturno, também e Mercúrio, também não são deuses. Vejam, eles não estão dizendo que não apenas eles, mas aqueles deuses que eles adoram também não são verdadeiros. Ele diz: há um único Deus vivo, que fez o céu, fez a terra, fez tudo que neles há. E Paulo continua dizendo: vejam, é esse mesmo Deus que tem cuidado de vocês, que foi tolerante com vocês enquanto vocês viveram no seu pecado, mas que ele não deixou sem testemunho de que ele é Deus. E como é que Paulo faz isso? Paulo diz: olhe, o modo que Deus deixou o testemunho dele para todas as nações, para todas as pessoas, está aí no versículo 17, foi fazendo o bem a todos, dando a vocês chuvas do céu e estação frutífera, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Irmãos, é importante demais que quando nós somos tentados de alguma forma a receber qualquer tipo de glória, que a gente faça exatamente o que o apóstolo Paulo fez. Que a gente não apenas diga que não somos dignos dela, mas que nós apontemos para quem é
Foi isso que ele fez. Ele disse: eu sou homem igual a vocês, sujeito ao mesmo sentimento que vocês, mas há um Deus no céu que eu estou pregando para vocês, que pode mudar o coração de vocês, tirar vocês desta vã idolatria e apontar para Ele. E ele já tem feito isso, diz Paulo. Deus já tem deixado sinais da bondade e do cuidado dele com vocês. Quando ele mandou chuvas do céu, quando ele manda as estações frutíferas, quando ele enche o coração de vocês de fartura, de alegria. Ao perceber tudo isso, vocês deveriam se voltar para Deus e não para adorar falsos deuses e não para adorar falsos ídolos. Essa mensagem, irmãos, é muito forte e nós não podemos esquecer dela em momento nenhum. Nós não podemos ceder à tentação de nos vangloriarmos, de sermos usados por Deus como seu instrumento para qualquer coisa que seja, para abençoar a vida de alguém, para ajudar a pessoa a atravessar a rua, ou para salvar a pessoa numa mesa de cirurgia, para dar uma palavra de consolo, qualquer coisa que seja, qualquer coisa que eu e você façamos e que se constitua uma bênção para a vida de alguém. Nós precisamos deixar muito claro para essa pessoa que isso vem de Deus, que isso não nasceu no nosso coração. E Paulo faz isso para aquelas pessoas da cidade de Listra. Paulo diz: olhe, prestem atenção em tudo que vocês têm recebido. Vocês já têm andado de forma muito errada, porque vocês têm recebido as chuvas do céu, vocês têm recebido as estações frutíferas, o coração de vocês tem recebido alegria, e isso é bênção de Deus, isso vem de Deus. Mas vocês têm recebido tudo isso e têm adorado a outros deuses e têm adorado a falsos deuses. Vocês têm adorado a Júpiter, têm adorado a Mercúrio e agora vocês querem adorar a mim e a Barnabé, quando vocês deveriam reconhecer aquele que providenciou tudo isso para vocês. É este um segundo perigo que o apóstolo Paulo enfrenta, irmãos, quando vai pregar o evangelho naquela cidade, e Barnabé também. E é claro, é óbvio que é um perigo que eu e você enfrentamos. Então fique muito atento, vigie o seu próprio coração. Mesmo quando as pessoas às vezes não nos dão louvor, nós mesmos nos damos. Nós mesmos acabamos olhando para nós e reconhecendo o quanto somos bons, o quanto nós somos excelentes naquilo que fazemos, o quanto as pessoas precisam de nós, que nós possamos ter cuidado, irmãos. Quem providencia a fartura que existe em nossa vida, de qualquer coisa que seja, é Deus. E a alegria que nós sentimos em fazer aquilo que é bom, também vem de Deus. Tudo isso vem dele. O coração daquelas pessoas estava tão endurecido que diz o versículo 18 que é com dificuldade que Paulo e Barnabé conseguem impedir a multidão de fazer sacrifícios a eles. Então, o que é que nós vimos até agora? Que nós precisamos cumprir o evangelho, precisamos obedecer ao Senhor, mesmo sabendo que no cumprimento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos enfrentar alguns perigos. Perigos com relação à nossa vida, algumas vezes, à nossa saúde, como aconteceu com Paulo e Barnabé, mas também tentações, de algum modo, de roubarmos a glória de Deus ou de recebermos uma glória que não nos pertence. Mas nós também, irmãos, quando estamos servindo ao Senhor, quando estamos no caminho da obediência, nós não apenas enfrentamos perigos, mas nós também vemos a boa mão do Senhor agir e cumprir os seus propósitos. Isso também aconteceu com Paulo e Barnabé nessa primeira viagem. Eles viram um modo poderoso como Deus, primeiro, salvou corações endurecidos, quebrou o coração de pessoas e os converteu da adoração vã a ídolos para a adoração ao verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus. E viram também o modo como o Senhor operou milagres, como o Senhor aliviou pessoas do seu sofrimento. Nós percebemos isso na cidade de Icônio, a primeira cidade que é citada aí no capítulo 14, os versículos 1 e 2, contam pra gente que quando Paulo vai à sinagoga, ele prega o evangelho e diz que veio a crer
uma grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos. É verdade que eles enfrentaram problemas por causa disso, mas, irmãos, havia uma grande alegria no coração de Paulo e de Barnabé em ver que uma grande multidão se converteu ao Senhor. Pessoas que estavam esperando o Senhor Jesus, mas não sabiam que ele já tinha chegado. Não sabiam que ele era o verdadeiro rei, que o Messias sobre o qual eles ouviam semana após semana na sinagoga já esteve entre eles, morreu, ressuscitou e agora está no céu. Era essa a mensagem que Paulo e Barnabé estavam pregando. E esta multidão teve o coração transformado, teve o coração convertido. Isso é muito bom ver o modo como Deus opera. Mas em Icônio também, nós vemos o Senhor cumprir um outro propósito da sua palavra, que é mostrar aquilo que há no coração das pessoas. A cidade se divide, né? O capítulo 14, versículo 5 diz assim: mas o povo da cidade se dividiu, uns pelos judeus, outros pelos apóstolos. Ou seja, quando a mensagem é pregada, irmãos, pessoas são salvas e os corações são revelados. Uma multidão crê em Cristo, é o que diz o capítulo 14, o versículo 1. Mas o versículo 5 diz para a gente que há realmente uma divisão. Ou seja, pessoas naquela cidade se pronunciaram agora contra a mensagem do Senhor Jesus. Irmãos, o evangelho sempre faz isso, sempre. Em qualquer lugar onde o evangelho chega, onde o verdadeiro evangelho chega, é impossível que não haja divisão. É impossível que não haja controvérsia. Irmãos, é impossível que não haja disputa e discussão aonde o verdadeiro evangelho chega. Tanto é assim que foi o próprio Senhor Jesus que disse: eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão entre os membros de uma própria família. Vai ser o pai contra a mãe contra o filho contra o pai. E o Senhor não estava falando isso, irmãos, porque ele estava incentivando a guerra. Muito pelo contrário, ele nunca incentivou a guerra, a discórdia ou a divisão. Mas o que ele estava esclarecendo é que a chegada da verdade do evangelho não tem jeito. Algumas pessoas vão se curvar diante dessas verdades e outras pessoas endurecerão terrivelmente o seu coração, e o único modo delas combaterem, delas se sentirem mais aliviadas, vai ser irem de encontro a essas outras pessoas que se converteram. Vocês já perceberam isso? Aquelas pessoas, irmãos, que não se convertem, aquelas pessoas que não cedem ao evangelho, que não cedem à verdade do Senhor, quantas e quantas vezes elas não se conformam apenas em não se converterem, elas não se conformam apenas em perceber que o esposo, que a esposa, que o filho, que o amigo, que o colega de trabalho mudou. Não se contenta com isso, porque este tipo de mudança incomoda ela. Por que acontece isso, irmãos? Porque no fundo do coração dela, ela sabe que ela deveria viver daquela forma. Da forma que a esposa está vivendo, da forma que o esposo está vivendo, o colega de trabalho, o amigo da faculdade. Ela sabe que deveria viver dessa forma, mas ela não consegue. E isso incomoda tanto que ela precisa atacar essa outra pessoa. É esse tipo de divisão que o verdadeiro evangelho sempre causa. Por que eu estou falando do verdadeiro evangelho, irmãos? Porque as pessoas que pregam um evangelho falso, um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus, este evangelho não causa divisão, porque as pessoas não se importam com o que as outras vão fazer. Aquela pessoa que diz conhecer o evangelho, mas que Cristo ainda não é Senhor de sua vida, ou seja, ela não conheceu o evangelho de jeito nenhum, mas ela continua dizendo que é de Cristo, ela não se importa de, no dia do Senhor, no domingo, por exemplo, ir para um culto às 7 horas da manhã na igreja dela, enquanto passa o restante do dia fazendo o que dá vontade. Ela não tem dificuldade em passar o resto do dia do Senhor bebendo na praia com alguns amigos.
reunido em casa, fazendo um churrasco, enquanto bebe e fala sobre coisas mundanas no dia do Senhor, porque ela já cumpriu a obrigação dela. Eu já fui para o culto 7 horas da manhã. Quem é que levanta às 7 horas da manhã? Eu já fiz isso. Então aquela pessoa que não se converteu de verdade, que tem ouvido um evangelho falso, ela nem se incomoda com o comportamento dela e nem incomoda ninguém. Os colegas dela, irmãos, não vão ficar chateados com ela, porque eles vão ligar para ela e vão dizer assim: ei, fulano, vamos para a praia no domingo? A gente comprou uma cerveja, a gente fez isso aqui, vamos se juntar na praia, passar um dia de tranquilidade com a família. E ele vai dizer: não, vamos sim, a gente se encontra lá às 10 horas. Não tem problema, isso não muda em nada a vida dele, porque às 7h30 da manhã, às 7 horas da manhã, ele vai estar na igreja dele, ele vai ouvir um falso evangelho, ele vai ouvir um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus, e por isso ele se sente à vontade para depois pegar o carro dele e ir para a praia. E passar o dia todo lá reunido com sua família, com amigos, bebendo ou fazendo o que dá vontade. Os amigos dele nunca se sentirão incomodados, nunca vão se opor a ele. Ele nunca enfrentará o tipo de perseguição e de problema que Paulo e Barnabé estavam enfrentando. Imagina, irmão, se Paulo e Barnabé não se opusessem com tanta veemência o que aqueles homens estavam fazendo quando queriam sacrificar animais a eles como se eles fossem deuses. Eles não enfrentariam problemas. Depois daquele momento, aqueles homens chegaram a apedrejá-lo. Está aí no versículo 19. Quando eles não ofereceram sacrifícios, diz o versículo 18 que Paulo e Barnabé se esforçaram muito para que eles não oferecessem sacrifícios. No versículo 19, essas mesmas pessoas se juntam com judeus que vieram de Antioquia, que vieram de Icônio, e apedrejam Paulo até a morte quase, irmãos. Se Paulo não tivesse confrontado aquelas pessoas, quando os judeus que vieram de Antioquia e de Icônio chegassem para aquelas pessoas e tentassem incitar eles a apedrejar Paulo, eles não fariam isso. Eles iam dizer: não, por quê? Na realidade eles são deuses. Aí é Júpiter, é Mercúrio que vieram até nós. É assim que eles se comportariam. Mas Paulo, irmãos, não tinha a sua vida por preciosa. O que ele queria era cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Então, quando o evangelho é pregado, apesar do perigo, nós vemos pessoas se converterem, nós vemos uma multidão ser salva, mas nós vemos também aquilo que está no coração das pessoas ser revelado. Pessoas que realmente não conhecem a Cristo se opõem ao verdadeiro evangelho. E, irmãos, vocês sabem disso. Isso acontece dentro da igreja. Essas pessoas que, por exemplo, se opuseram a Paulo e Barnabé, estavam dentro da sinagoga. Eram judeus, eram prosélitos, eram pessoas que se converteram ao judaísmo, mas que se levantam contra a mensagem do evangelho que estava sendo pregada. Isso não acontece apenas dentro da nossa família, com pessoas que não conhecem a Cristo. Esse tipo de levante provocado por conta da verdade, do incômodo do evangelho, acontece dentro da igreja mesmo. Pessoas que às vezes olham para outra e dizem assim: não, fulano de tal quer viver como um santarrão, quer viver diferente de todo mundo. Só ele que não faz isso. Só ela que não faz isso. Todo mundo faz. É a coisa mais comum do mundo. Todo mundo faz. Mas ele não. Ele acha que é o melhor, ela acha que é melhor. Não, ele não pode fazer isso. Isso é uma consequência direta, irmãos, da verdadeira pregação do evangelho. A verdade do evangelho vivida por quem quer que seja, a luz do evangelho que habita uma pessoa, que é refletida na vida de uma pessoa, que vive a verdade do evangelho, essa luz incomoda a quem ainda está em trevas. Mesmo que pense que está na luz, mas incomoda quem ainda está nas trevas, e muito. E o versículo 5 deixa isso claro para a gente. O povo daquela cidade se divide, uns pelos judeus, e outros pelos apóstolos. Algumas pessoas entenderam a mensagem do evangelho, mas outras não. E além de não entenderem, elas entendem que precisam dar cabo da vida deles, acabar com aquela mensagem. Não é suficiente ouvir a mensagem, rejeitar e esquecer.
Nós precisamos acabar com quem prega esse tipo de mensagem. Outro fato muito importante que nós notamos na pregação do Evangelho, quando obedecemos ao Senhor Jesus, é que nós vemos o Senhor operar milagres, irmãos. Nós vemos o Senhor não apenas salvar, como está relatado aí no capítulo 14, no versículo 1, nós vemos não apenas o Senhor salvar uma multidão, como ele tem feito, mas nós vemos também o Senhor curar, como o Senhor curou esse homem que era paralítico, que era aleijado, diz o versículo 8, desde o seu nascimento. Esse homem era aleijado, nunca tinha conseguido andar. Mas quando ele ouviu Paulo falar, irmãos, veja, esse homem ouviu Paulo falar. E o texto diz que Paulo fixou nele os olhos e viu que aquele homem tinha fé para ser curado. O que é essa fé para ser curado? Por que é que Paulo viu nos olhos desse homem que havia fé? O que Paulo viu, irmãos, foi que aquele homem realmente cria no Senhor Jesus. É esse tipo de fé que o Espírito Santo fez Paulo perceber que havia no coração daquele homem. Uma fé que se volta realmente para Deus. Não uma fé que está esperando ser curado por pessoas. Se aquele homem tivesse fé no apóstolo Paulo, se a fé dele estivesse em Barnabé, jamais ele teria sido curado. Jamais o Espírito Santo teria dito a Paulo que aquele homem tem fé suficiente para ser curado. Jamais o Espírito Santo teria direcionado Paulo para trazer cura àquele homem, se aquele homem tivesse fé nos homens, em pessoas, em seres mortais. Mas vejam, Lucas, quando escreve, antes de dizer que Paulo fixou os olhos nele e viu que ele tinha fé para ser curado, Lucas, ao escrever Atos, deixa muito claro para a gente. Esse homem ouviu Paulo falar. Qual foi a mensagem que ele ouviu? O Evangelho. Era a mensagem do Evangelho que Paulo pregava constantemente. Paulo estava pregando o Senhor Jesus como o único Senhor, como o único que deve ser adorado. Esse homem creu nisso, irmãos. Foi nisso que ele creu. Foi em Cristo que ele pôs a sua fé. Então Paulo olha para ele e diz: levante-se direito sobre os seus pés. E o texto continua dizendo: o homem saltou e começou a andar. Quando nós obedecemos ao Senhor, irmãos, e levamos a sua mensagem, nós vemos Deus fazer esse tipo de coisa. Nesses anos que eu tenho servido ao Senhor, eu estou com 49 anos e fui chamado à fé aos 13. Nesses 36 anos, já vi o Senhor operar muitos milagres, irmãos. Já vi o Senhor converter muita gente, muita gente. Já vi gente do coração duro, que detestava o Evangelho, se curvar diante do Senhor. Já vi o Senhor mudar o coração de famílias inteiras. Já vi o Senhor restaurar casamentos que pareciam estar completamente acabados. Já vi o Senhor trazer iluminação a pessoas que andavam completamente em trevas. Inúmeras e inúmeras vezes. Já vi o Senhor cuidar e operar de forma tão maravilhosa na vida de tantas pessoas que às vezes é difícil falar sem se emocionar. De tanto que já vi Deus operar neste tempo. Então, quando eu e você, irmãos, pregamos o verdadeiro Evangelho, nós enfrentamos perseguição, nós enfrentamos rejeição, algumas vezes as pessoas são incitadas contra nós, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Barnabé, mas vale a pena permanecer obedecendo a Cristo, vale a pena, irmãos, permanecer pregando o Evangelho da verdade, porque é só esse Evangelho que converte pessoas. Aquela multidão que se converteu, que é citada aí no capítulo 14, no versículo 1, aquela multidão tinha passado anos e anos e anos e anos em trevas, sem conhecer ao Senhor Jesus. Anos e anos, irmãos, indo à sinagoga, mas sem ter um encontro verdadeiro com Cristo. A pregação do Evangelho faz com que aquelas pessoas se convertam das trevas para a luz de Cristo. Inúmeras daquelas pessoas que se converteram eram pessoas que talvez em outra situação fossem se juntar àqueles homens que queriam oferecer um sacrifício a Paulo e Barnabé.
Mas agora eles se converteram, agora eles conhecem a Cristo. Aquele homem que era paralítico desde o seu nascimento, que nunca tinha andado, agora pelo poder do nome de Jesus, do rei que está entronizado sobre toda a terra, daquele que é o único que é digno de receber a honra, o louvor, a adoração, aquele homem agora está em pé, irmãos. Aquele homem agora anda, algo que ele nunca tinha feito na vida dele. Ser paralítico hoje é horrível, é terrível. Não deve ter uma coisa pior do que isso. Mas naquela época era 10.000 vezes pior do que hoje, irmãos. Mas a palavra do Evangelho, a fé no Senhor Jesus, faz com que aquele homem volte a andar. O poder não estava em Paulo, o poder estava no Senhor Jesus. O poder está no Senhor Jesus. Então eu queria incentivar você que tem pregado o Evangelho a continuar a pregar, mas a continuar a pregar um verdadeiro Evangelho. Não negocie, sabe? Quando as perseguições vierem, quando seu filho se rebelar contra os ensinamentos do Evangelho, não ceda para se tornar mais querido por seu filho. Quando seu esposo, sua esposa, se opuser a você, se opuser ao ensinamento do Evangelho que você está trazendo, não negocie, em nome de Jesus. Permaneça firme, permaneça adorando ao Senhor que está entronizado no céu e não a sua imagem. Porque é isso que nós fazemos, irmãos, quando nós negociamos o Evangelho e pregamos um Evangelho que não é o verdadeiro para que as pessoas nos aceitem, para que nós não enfrentemos nenhum tipo de perseguição, para que o nosso filho olhe para a gente e diga, rapaz, meu pai, ó, minha esposa, ó, não, meu esposo, ó, perfeito. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos nos entronizando. Então eu queria incentivar você que está pregando o Evangelho a que continue a pregar. Pregue o Evangelho do Senhor Jesus, pregue toda a verdade, mesmo que você enfrente dissabores, mesmo que você enfrente problemas, mesmo que sua família, seu filho, esposa, colega de trabalho, pessoas da igreja, mesmo que a pessoa mais próxima a você acabe tendo uma imagem ruim de você, pensando que você quer se colocar acima dos outros, continue a pregar o Evangelho do Senhor Jesus, continue a pregar o Evangelho da verdade, não desista disso, porque enquanto você prega este Evangelho da verdade, aquele que é o próprio Evangelho, aquele que é o conteúdo das boas novas, o próprio Senhor Jesus, que está sentado num trono de glória, ele converte corações, ele muda corações, irmãos. Não é um evangelho falso, não é um evangelho água com açúcar, não é um evangelho mentiroso que vai converter ninguém. Você pode até ter uma igreja cheia de membros, 5, 6, 7 mil pessoas. De que adianta ter uma igreja tão cheia de pessoas que realmente não conhecem o Senhor Jesus? De pessoas que vão para lá às 7 horas da manhã e depois vão beber o dia todo na praia? De que adianta isso? De que adianta pessoas que vão lá em um dos dezenas de cultos que tem no decorrer do dia e depois passam a semana toda dando calote? Passam a semana toda desobedecendo o pai, desobedecendo a mãe, insultando as autoridades, pecando de toda forma que pode. De que adianta esse tipo de pregação? De que adianta esse tipo de evangelho que não converte, que não muda, que não tem poder? Quando nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus, pessoas mudam, irmãos. Pessoas são curadas. Pessoas são trazidas das trevas para a luz. E é para isso que eu e você fomos chamados. Era isso que Paulo e Barnabé estavam fazendo. Mesmo com o perigo da vida deles. Valia totalmente a pena. Eles não tinham a menor dúvida disso. E eu e você não devemos ter a menor dúvida disso. O Senhor Jesus vai continuar operando, vai continuar salvando, vai continuar curando, convertendo, santificando, enquanto nós formos obedientes a Ele, enquanto o verdadeiro evangelho for pregado. Porque o Senhor não tem compromisso, irmãos, com o falso evangelho. Ele não tem compromisso com meias verdades. O compromisso do Senhor é com o evangelho completo. Se de alguma forma
você não tem vivido um evangelho completo até hoje, se de alguma forma você não tem adorado de forma completa aquele que é Senhor, mas em algum aspecto da sua vida você ainda adora Júpiter, ainda adora Mercúrio, ainda adora a qualquer outra coisa, se converta ao Senhor, peça perdão a Deus por qualquer tipo de adoração vã, idólatra que possa haver no seu coração e se volte para o Senhor. Busque a Ele. Ele é poderoso o suficiente para trazer libertação à sua vida, para trazer transformação à sua vida e daqueles que estão ao seu redor, aos quais você poderá pregar então o verdadeiro Evangelho. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conceda uma semana em paz. Eu quero incentivar você a continuar orando, a continuar buscando ao Senhor. O governador do estado aqui de Sergipe disse que no dia 30 deve se pronunciar mais uma vez sobre a possibilidade de abertura da igreja ou não. Eu sei que isso é algo bem incômodo para a gente, irmãos, estarmos com o templo fechado, mas eu queria dizer a você, e primeiramente a mim, que o coração do governador, de cada um dos membros, de qualquer que seja o comitê gestor de saúde, comitê gestor econômico, o coração de cada uma dessas pessoas está na mão de Deus. O coração de qualquer pessoa deste planeta está na mão de Deus. E o Senhor o inclina para onde quer. Então que o Senhor nos dê graça para que nós possamos nos inclinar diante da vontade dEle, diante do querer dEle, que é bom, agradável e perfeito. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos ao Senhor por tua misericórdia, Pai. Agradecemos porque o Evangelho tem nos alcançado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Queremos rogar ao Senhor que no nome de Jesus purifique as nossas mentes, purifique os nossos corações, retira de nós qualquer coisa que não seja o verdadeiro Evangelho, Pai, no nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, para que haja apenas um Senhor no nosso coração, para que haja apenas um diante do qual nós nos curvamos e adoramos. Queremos rogar ao Senhor também pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, pelas pessoas da igreja, pelas pessoas que trabalham conosco. Deus, no nome de Jesus, usa-nos como instrumento para pregarmos o verdadeiro Evangelho e nos dá disposição, Pai, no nome de Jesus, para resistirmos a qualquer tipo de perseguição. No nome do Senhor, nos dá disposição para sabermos que o Senhor também foi perseguido, que todos os apóstolos foram perseguidos e que por isso nós também podemos ser. Mas que nem por isso nós devemos deixar de pregar o Evangelho. Nós somos gratos ao Senhor por tão grande privilégio, Pai, de ver o Senhor operar, de ver o Senhor converter pessoas, de ver o Senhor libertar pessoas das algemas do pecado, da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, e convertê-los, Senhor, e trazê-los para a luz, e curar a sua mente, curar o coração, curar o corpo físico. Somos gratos ao Senhor porque nós temos visto isto acontecer e isso nos alegra o coração, Pai. Por isso nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Te dê uma semana em paz na presença do Senhor. Amém. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz, que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim.
amor e retidão, morrendo por amor a nós, na cruz onde morreu, Jesus supriu o amor de Deus e lá levou o meu pecado. Posso em Cristo livre estar. A morte eu não temo mais, é o poder de Deus em mim, o meu viver, o meu morrer, está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, o seu cuidar virá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz, que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Só em Jesus estou. Só em Jesus estou. Que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou.